Oi, gente, decidi fazer esse vídeo porque só de a gente saber um pouco mais sobre essa leitura dos rótulos, a gente já vai conseguir fazer escolhas tão melhores ao comprar aqueles produtos alimentícios. Então, mesmo produtos de uma mesma categoria ou dentro de uma mesma marca, essa lista de ingredientes, essa tabela nutricional pode variar muito. Por exemplo, se a gente pensar no molho de tomate, ele pode ter na sua composição apenas o tomate. Ele pode ter 2 ingredientes, 3 ingredientes, 10 ingredientes. Então perceberam a importância da gente dar aquela olhada nos rótulos? Nutri, então eu vou precisar gastar muito tempo na hora das compras ao ler aquele monte de nominhos que aparecem em cada produto que eu for comprar? Eu tenho 2 coisas a dizer sobre isso. As primeiras compras, de fato, vão demorar um pouco mais, mas conforme você vai fazendo as compras e conhecendo os produtos, conhecendo melhor as marcas, na próxima vez que você voltar a comprar, você já vai direto no produto ou você, por exemplo, pode já correr de algum produto. Então, conforme o tempo vai passando, você vai fazer compras muito mais rapidamente, sem precisar estar olhando toda vez todos os ingredientes, toda a tabela nutricional de todo produto. Já o segundo ponto é mais uma reflexão. Se a gente pensar, por exemplo, o tempo que a gente gasta ao pesquisar algo antes de comprar, por exemplo, um celular. Se você for comprar um celular, você não pesquisa antes todas as funções dele, procura saber pessoas que têm esse celular para saber a opinião delas, chega a comparar com outros modelos da mesma categoria ou com modelos ali que tem naquela mesma marca. Então, por que a gente não pode gastar 1 minuto ou menos de 1 minuto até analisando aquele rótulo para escolher melhor o que vai entrar para dentro de você, dentro do seu organismo? Então vou deixar essa reflexão aqui para vocês e vamos partir para o que interessa. Então, enquanto roda a vinheta, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, ativar as notificações no sininho para você não perder nada e também curte o vídeo. Dessa forma, esse vídeo, esse conteúdo, essas informações que são postadas aqui no canal vão chegar para mais e mais pessoas. Então, primeiro ponto, a gente não precisa olhar aqueles nomes que estão estampados ali na embalagem. A gente tem que procurar principalmente aquela lista de ingredientes do produto que fica naquelas letrinhas miúdas, geralmente mais escondidas, que é onde a gente de fato vai saber do que se trata. Todo produto deve ter essa lista de ingredientes, a não ser que esse produto seja o próprio ingrediente, ou seja, se a gente pegar um pacote de feijão e tiver só feijão na composição, ele não precisa ter a lista de ingredientes, ele já é o ingrediente. Se a gente pegar uma maçã, por exemplo, a maçã já é o ingrediente, então não precisa, a não ser que tenha mais de um ingrediente, aí a gente precisa olhar essa lista, tá? Então, essa lista de ingredientes aparece na ordem decrescente, ou seja, do que tem maior quantidade no produto ao que tem menor quantidade nesse produto. Então, por exemplo, se a gente está buscando um achocolatado em pó, a gente espera que o primeiro ingrediente seja o quê? O cacau em pó, por exemplo. Porém, se a gente for observar, a maioria desses achocolatados encontrados nos mercados começa com açúcar. Então quer dizer que o açúcar está em maior proporção naquele produto, que não parece ser uma boa alternativa. Se atente também se nessa lista tem ingredientes menos saudáveis, como açúcares diversos, óleos menos saudáveis, óleo de soja, margarina, gordura vegetal hidrogenada, tudo isso você já foge. Tenta fugir também daqueles produtos que têm glutamato monossódico na composição ou mesmo corante caramelo 4, que eles são potencialmente carcinogênicos. Também é nessa lista que a gente verifica se esse produto tem adição, por exemplo, de adoçantes. E se tem, é importante você saber se são naturais, se são artificiais. Inclusive, eu já tenho um vídeo falando quais são esses nominhos desses adoçantes naturais, artificiais. Então, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição desse vídeo para depois você ir lá conferir. De maneira geral, tenta optar por aquelas listas de ingredientes menores e sem aquele monte de antes, né? Os antes da vida, ou seja, um monte de conservante, aromatizante, estabilizante, adoçante. Tudo isso é bom a gente diminuir a quantidade, a prevalência que está ali na nossa alimentação. A lista de ingredientes é o principal, é aquele que você tem que olhar de cara.
Mas você pode olhar ainda a tabela nutricional. E é na tabela que a gente vai saber a quantidade de calorias na porção, quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, trans, a quantidade de fibras também, a quantidade de sódio. Então é interessante a gente verificar isso também. Tanto para ter ideia um pouco da quantidade de porção que seria bom para não estar exagerando, por exemplo, assim como na hora de se decidir entre um produto e outro. Então, se a gente está, por exemplo, com dúvida entre um iogurte de uma marca e outro iogurte de outra marca, e eles têm composição um pouco semelhante, a gente pode acabar optando por aquele que tem um conteúdo de nutrientes mais interessante ou um menos calórico, por exemplo. Além dessa quantidade, que pode aparecer em gramas ou miligramas a depender do nutriente, a gente tem também uma informação lá do lado, que é o percentual VD, né? O percentual de valor diário recomendado para uma dieta de 2.000 calorias. Então, eu não recomendo que você olhe para esses percentuais, uma vez que é muito variado de pessoa para pessoa. É preciso ter muito cuidado na hora da gente verificar essa tabela nutricional, principalmente naquele ponto que tem a quantidade da porção que equivale àquela tabela. Então vamos pegar o exemplo desse biscoito recheado. Então essa porção que está dizendo aqui na tabela é referente a 3 biscoitos e não ao pacote inteiro. Então às vezes a gente vai comprar, olha ali, tem X calorias, tem 100 calorias, tem 200 calorias e pensa que é o produto inteiro, mas tem que verificar a quantidade de porção que é equivalente a aquelas calorias. Então veja esse outro exemplo, é um iogurte desses potes de 500 gramas e aqui está dizendo que a porção equivale a 200 gramas, ou seja, 40% do produto. Então a gente olha ali rapidamente essa tabela nutricional e vê 253 calorias, aí pensa, é o pote inteiro, mas não. Se a gente consumir o pote inteiro, são 630 calorias e não 253 calorias. Agora eu vou mostrar o mesmo produto de 2 marcas diferentes. Então eu trouxe aqui para vocês o ketchup, ou ketchup, como queiram chamar, de 2 marcas, para vocês entenderem e perceberem a diferença dessa lista de ingredientes, por exemplo. Então vejam, nessa primeira opção, a gente tem uma lista de ingredientes bem mais tranquilinha. Já nessa segunda, a gente já dá de cara com esse glutamato monossódico, então já foge logo. Bem, gente, tentei trazer os pontos que eu considero mais importantes e que já podem fazer grande diferença na escolha de vocês por um determinado produto ou outro. E se você acha que esse conteúdo é importante, que foi útil, que é útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com familiares, com todo mundo que você acha que seja importante saber dessas informações. E se você gostou, não esquece de curtir aqui o vídeo. Então, espero que tenha sido muito útil e até a próxima!